Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, né? Que todos estejam muito bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos falar sobre a classe gramatical artigo, tá? E assim, é uma classe gramatical que é muito fácil, que é muito simples de entender. Uma, pelo tamanho, e duas, porque as regras são bem simples e bem práticas, tá certo? A primeira coisa que nós vamos analisar aqui, que nós vamos lembrar, é que o artigo, ele vai servir como um determinante. E se ele serve, na verdade, se ele funciona como um determinante, ele servirá para acompanhar um substantivo, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma classificação e um conceito. Primeiro vamos ao conceito. O que vai ser o artigo? O artigo é a palavra que vem antes de um substantivo e indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Vamos por partes. É muito fácil e muito simples de entender. Primeira coisa, o artigo, na verdade, vai ser a palavra que vem antes de um substantivo. Aí vocês vão me perguntar, para que mesmo? Qual é o objetivo dela vir antes do substantivo, Pro? Bem simples. O objetivo é definir ou indefinir o substantivo. Como assim? Definir, gente, é especificar, né? É dar definição. Indefinir é justamente o contrário. É como se fosse algo que é geral, que é generalizado, tá certo? Além disso, o artigo também ele vai funcionar para indicar gênero. Como assim para indicar gênero? Ele vai indicar se a palavra, se o substantivo pertence ao gênero feminino ou ao gênero masculino. Tipo, o estudante, a estudante. Observem que foi o artigo que foi responsável por especificar o gênero, né? Ao mesmo tempo que também podemos, através do artigo, especificar o número dos substantivos. Aí você fala assim, como assim, Pro? Como assim número? Se eu falo em número, eu estou falando de singular e plural, certo? E automaticamente o artigo ele vai possibilitar que eu perceba que o substantivo está no singular ou no plural. Olhem um ótimo exemplo. Se eu disser assim, o lápis, significa que o substantivo está no singular. Mas eu posso falar os lápis. E aí o artigo foi responsável por mostrar que o substantivo está no plural. Então, observe como o artigo ele é importante nesse acompanhamento, né? Que ele faz, nessa versão que ele faz de sempre estar ao lado do substantivo, né? De sempre estar antecedendo o nosso substantivo. Galerinha, quanto à classificação, observem bem. A classificação dos artigos ela é muito simples e muito fácil. Por quê? Porque eu só tenho dois tipos de artigos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Como eu falei agora há pouco, os artigos definidos, eles vão determinar o substantivo de maneira precisa. É como se eu quisesse especificar o substantivo, né? E quais são esses artigos definidos? O, a, os, as. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês que tem o seguinte. Eu comprei o carro. Gente, quando eu falo eu comprei o carro, vocês podem entender que eu comprei o carro que eu queria, né? Que é um carro que eu conhecia. E vocês podem entender também que eu comprei o melhor dos melhores, que foi o carro, que foi aquele carro que realmente eu sonhava. Então, observem que é algo que eu dei precisão, que eu determinei. É como se eu já conhecesse o carro. E aí, finalmente, eu consegui comprá-lo. Já o artigo indefinido, como o próprio nome já diz, eles vão fazer o quê? Eles vão determinar o substantivo de maneira vaga, de maneira imprecisa, né? Quais são esses artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Olha o exemplo aí, que eu só mudei o artigo para vocês perceberem como o sentido é diferente. Eu comprei um carro. Observe que quando eu falo que eu comprei um carro, é como se fosse qualquer carro.
Não é como se fosse aquele carro que é especial, que eu planejei, que eu almejei e que eu já conhecia e que já tinha aquele objetivo. É como se eu tivesse comprado um carro qualquer, né? Porque ele fala de uma maneira vaga. Observem também aqui na tirinha, ó, que vai ficar bem claro. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Observem que quando ele usa o artigo indefinido um, é como se fosse um cachorro qualquer. Agora, quando ele usa o artigo definido o, é como se fosse o cachorro, alguém que é importante, alguém que era esperado, ou seja, alguém que é conhecido, né? Então, por isso que a própria palavra já ajuda na definição, na classificação. Artigo definido é aquele que define, que é preciso. E o indefinido é aquele que é vago, que é de uma forma generalizada. Não é fácil? Mais fácil que isso, impossível. Outra coisa que nós vamos abordar também é a questão da combinação dos artigos. Como assim combinação? O artigo, gente, ele pode se unir a outras classes gramaticais e formar novas palavras. No caso aqui, precisamente aqui, eu vou juntar o artigo com preposições. E aí nós vamos chamar isso de quê? De combinação. Eu junto uma preposição a um artigo e formo uma palavra nova. Observem, por exemplo, eu juntei a preposição ao artigo o e formei ao, né? É uma combinação. Eu junto de repente a preposição de mais o artigo o e aí eu formo dó. Eu junto a preposição em mais o artigo o e aí eu formo nó. Né? Nós podemos dizer que é nu, que não tem acento, né? Então, observem que essa junção aí eu vou chamar de combinação, que é quando há a união da preposição com o artigo para se formar uma nova palavra. Tá certo? E se eu estou falando, gente, em combinação, em fusão de uma preposição com o artigo, eu vou lembrar de uma fusão que é muito importante na gramática, que é justamente a fusão da preposição a com o artigo definido a. O que vai acontecer? Nós teremos aí a fusão de duas vogais idênticas. E o que aconteceu? A gramática, para evitar que nós colocássemos duas vezes a vogal a, ela criou o que nós vamos chamar de crase. E o que vai ser a crase? A crase vai ser justamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a. E aí, quando eu junto, na verdade, a preposição com o artigo feminino a, eu vou formar o que eu vou chamar de a acraseado. Olha só, a acraseado. E o que vai ser esse a acraseado? É quando eu uso a vogal A com o sinal grave, que significa que nós teremos uma crase. E aí vem a pergunta, quando é que eu vou usar a crase, Pro? Lógico que nós teremos inúmeras regras e iremos estudar de uma forma mais detalhada em um outro momento. Mas a regra básica, a regra geral do uso da crase é quando eu tenho uma palavra que pede a preposição a e, em seguida, eu tenho um substantivo que vem antecedido pelo artigo definido a, tá? Então, observe, eu tenho uma palavra que exige a preposição a. Se eu disser assim, vou, o verbo ir é uma palavra que exige a preposição a. Quem vai a algum lugar, beleza. Vou à praça. Praça é um substantivo feminino que vem antecedido pelo artigo a. Então, a união desses dois, né, da preposição com o artigo feminino, formou o que nós vamos chamar de a acraseado, ou seja, é a vogal a com o sinal grave, tá certo? Este símbolozinho aqui, este sinal gráfico chama-se grave. E aí alguém vai me perguntar assim, professora, e quando é que o artigo ele vai entrar na sintaxe? Quando é que ele exerce uma função sintática e qual é a função que ele exerce? Gente, lá no início eu falei para vocês que o artigo
tem a função de acompanhar o substantivo, tá certo? Então, se ele acompanha o substantivo para poder determinar, ele só vai poder exercer a função sintática de adjunto adnominal. Por que de adjunto adnominal? Porque o adjunto adnominal exerce justamente este papel. E qual é o papel? Ele sempre vai se referir a um substantivo. E para que ele vai se referir a um substantivo? Para determinar, para caracterizar, para especificar. E geralmente as classes gramaticais que fazem parte do adjunto adnominal são artigos, adjetivos, pronomes e às vezes numerais, né? Essas aí são as que mais aparecem exercendo a função de adjuntos adnominais. O artigo, predominantemente. Por quê? Porque ele já tem a função de acompanhar o substantivo. Por isso que, sintaticamente, ele vai exercer a função de adjunto adnominal. Observem bem aqui, ó, quando eu falo o dia permanece nublado. A primeira coisa que eu vou analisar é qual é o meu substantivo. O meu substantivo vai ser dia, né? Dia. E aí, qual é a palavrinha que está especificando, que está determinando a questão do substantivo dia? O artigo definido o. E aí, sintaticamente, é a palavra que funciona como determinante de um substantivo vai ser o adjunto adnominal. Então, quando eu falo em sintaxe, o artigo ele vai exercer a função sintática de adjunto adnominal, tá certo? Não podem mais esquecer. É muito fácil, muito tranquilo e dá para todo mundo compreender. Queridos, vamos ficar por aqui. Até o próximo encontro e um beijo!